Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar dando início ao nosso culto, mas antes disso, cumprimenta seu irmão do lado, de trás, de frente, deseja a paz do Senhor para ele e para ela, amém? Glória a Deus, aleluia. Maravilha estarmos reunidos, né? Nesse dia no qual celebramos o Dia dos Pais, né? Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 62. Vocês também que estão nos assistindo aí, receba a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja invadindo o seu coração, a sua casa, amém? E aproveite e deixe o seu like, amém? Compartilhe esse vídeo. Aleluia, Salmo de número 62. Amém, amados? Vamos aquietar o nosso coração, né? Diz assim a palavra do Senhor: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto: que o poder pertence a Deus e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém? Vamos ler todos juntos o verso 1. Verso 1. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Aleluia! A nossa salvação, a minha, a tua, a nossa, vem do Senhor. E nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo e glorificá-lo. Feche os seus olhos, vamos estar orando, elevando a nossa voz, o nosso coração a Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai. E nesse dia, o qual celebramos o Dia dos Pais, não poderíamos jamais, Senhor, esquecer de mencionar a Ti como nosso grande Pai, nosso amoroso Pai, aquele que tem, Senhor, nos abraçado, nos acolhido em todo o tempo, Pai, das nossas vidas, Pai, que sabe nos repreender, Senhor, que sabe, Senhor, estar, Senhor, falando ao nosso coração quando saímos da Tua presença. Mas também aquele que nos abraça e nos acolhe quando vê no nosso coração arrependimento, quando vê, Senhor, que queremos retomar a caminhada. Ó Pai, nós te damos graças, Pai, pelo teu amor imenso, que, Senhor, não mediste esforços, Pai, para nos trazer a salvação, dando o teu único Filho, Pai, por amor a nós. E nessa manhã, Senhor, nós queremos declarar, Senhor, o quanto somos gratos, Pai, pela tua redenção, pela, Senhor, o teu poder, a tua salvação sobre nossas vidas, Pai.
E, Senhor, que nos dê a graça de saber corresponder, Pai, a cada dia, a cada manhã, a qual essa misericórdia é renovada sobre nós, Pai. Senhor, nos permita, Senhor, e nos ajuda a te responder com graça, Pai, com arrependimento, com amor no nosso coração, reconhecendo, Pai, os teus cuidados, Pai, em detalhes, o teu amor imensurável, Pai. Muito obrigada por nesta manhã nos permitir estar na tua casa. Muito obrigada, Senhor, porque tu tens nos sustentado, tu tens nos mantido de pé no meio das adversidades, Pai. E, Senhor, declaramos, toma o teu lugar, Senhor. Retira de nós tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Dá-nos um coração de adorador, um coração que reconhece, Pai, e requer não somente as tuas bênçãos, Pai, mas, Senhor, queremos estar na tua presença, Pai. Seja sobre nós, seja sobre a igreja de Metodista em Realengo, seja sobre toda a igreja na face da terra, seja sobre nós, Pai, e nos ajude, Pai, a caminhar agradecidos. Nos ajude a caminhar, Senhor, com alegria, Pai, no coração, porque Tu és o nosso Pai, o nosso grandioso Pai. Assim nós oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir e glorificar esse Deus poderoso. Aí. Aleluia, louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, exaltamos. Alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele, por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande obrigado, Senhor, pela tua graça em nossas vidas. Alegria de toda a terra. É o Senhor quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
Aleluia. Só grande é o Senhor, né? Quero te convidar agora a abrir a palavra no Salmo de número 24, a partir do verso 3. Salmo de número 24, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, diga o que é limpo de mãos, de puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Momento de confissão, que você possa ficar da melhor forma, sentado, de joelho, em pé, como você se sentir melhor. Amém? Reconhecido, amados, que é um momento seu e do Pai. É um momento no qual nós temos acesso. É um momento assim maravilhoso, no qual nós podemos confessar os nossos pecados. Fale com Ele agora nesse momento. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai, por esse momento tão maravilhoso, que podemos, Senhor, de coração contrito, de coração sincero, pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. E, Senhor, queremos pedir, assim como hoje celebramos o Dia dos Pais, queremos te pedir como filhos que somos teus, Pai, perdão por todas as vezes que, Senhor, entristecemos o teu coração. Perdão, Senhor, pelas palavras, pelos julgamentos. Perdão, Senhor, pelas atitudes, Pai, que não correspondem com um filho, uma filha de Deus, Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, mas um Deus Pai que torce para que seus filhos caminhe sempre na sua presença, mas nem sempre conseguimos, Pai. Reconhecemos nessa manhã que carecemos da tua ajuda, carecemos, Senhor, do teu levantar, carecemos, Senhor, da tua mão estendida sobre nós, porque somos pecadores, Pai. Somos filhos muitas vezes, Senhor, que fazemos malcriações. Muitas vezes, Senhor, somos de coração duro, somos rebeldes, mas nessa manhã, Pai, queremos, Senhor, como mesmo diz a Tua palavra, Pai, queremos ter um coração limpo, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Senhor, tira toda a falsidade dos nossos corações, Pai. Queremos andar na Tua presença em sinceridade, em transparência de vida, Pai. Tira, Senhor, todo o dedo acusador do nosso irmão, nossa irmã. Tira, Senhor, toda a palavra contrária. Limpa, Senhor, o nosso coração. Limpa a nossa mente, a nossa visão, que muitas vezes está embaçada pelo pecado, pelos achismos. Sim, Senhor, quantas vezes achamos que é assim, achamos que é assado, quando temos que ver o que diz a Tua palavra, Senhor. Não é o que nós achamos, é o que a Tua palavra diz, Pai. A
Arranca de nós toda raiz de amargura. Arranca de nós tudo aquilo, Senhor, que não está em acordo com a Tua presença, Pai. Não queremos ser como fariseus, Pai. Bonitos por fora, como diz a Tua palavra, mesmo chamou eles hipócritas. São como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro, só Jesus. Não, Senhor. Queremos estar limpos de coração. Então limpa, quebra o vaso nessa manhã, Pai. Quebra o vaso e faz um outro vaso. Se for preciso, Pai, faz um vaso novo. Queremos ser vaso novo nas Tuas mãos, Pai. Reconhecidos que todo bem vem de Ti. Quem somos nós? E aonde estaríamos se não fosse a mão do Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Carecemos de Ti e, reconhecidos disso, agradecemos pelo Teu perdão, Pai. Seja sobre nós, seja sobre a Tua igreja metodista em Realengo, que ao levantar dos nossos joelhos, Pai, possamos glorificar o Teu santo nome, reconhecidos que só Tu, que és um Pai tão grande e maravilhoso, para nos acolher. Sim, filhos muitas vezes que desviam, mas filhos que nessa manhã declaram: Pai, queremos Te servir. Pai, nos ajuda, Pai. Pai, nos levanta, Pai. Pai, vê o nosso coração, que é de Te adorar, é glorificar o Teu santo nome, Pai. Seja sobre nós, Pai. Seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode levantar dos seus joelhos, aplaudindo, glorificando a esse Deus. Aleluia. Louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. A paz do Senhor para a igreja. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor nesta manhã, Dia dos Pais. Vamos engrandecer o nome do Senhor nessa casa. Vamos entronizar Sua presença nesse lugar, porque é real. Nós vamos cantar uma música e essa música ela é muito forte para mim, porque ela traz alguns insumos que a igreja de Cristo no Brasil tem perdido. Jesus, quando ele começa o seu sermão no capítulo 5 de Mateus, ele na verdade está instruindo o povo, porque o povo estava esperando um Messias que fosse guerrear com o Império Romano. Mas Jesus vem de uma forma totalmente diferente. Ele era considerado sem formosura, tanto que ele foi beijado para que pudesse ser visto dentro de onde ele estava. Porque ele não conseguia, porque ele era um ser como qualquer outro. E o povo judeu estava esperando um Messias que fosse guerrear com o Império Romano. E ele diz, é um salmo que a gente conhece muito, um versículo, Mateus capítulo 6, 33, que diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o quê? E todas vos serão acrescentadas. E buscar a justiça não é o mal do outro, não é o que o outro tem, mas é a justiça de Deus em nossa vida, para que nós possamos ser justos. E ser justos é não ser usurpadores. Justo é viver entendendo que o outro precisa dividir aquilo que você tem. Por isso que lá em Atos, eles dividiam, porque a igreja entendia que ele só tem sentido se ele der sentido à vida do outro. Eu sempre falo isso aqui. E essa música que nós vamos cantar, Teu Reino, ele fala justamente sobre isso. Quando eu falo de justiça, essa semana a minha esposa me chocou com uma mensagem no carro de uma pessoa próxima, muito próxima a ela. Eu tenho um contato com ela. Essa pessoa no trânsito resolveu praticar justiça com as próprias mãos e matou uma pessoa no trânsito. Só que essa pessoa que resolveu praticar a justiça é uma pessoa que tem uma caminhada, que tem uma família, que construiu uma carreira militar, que tem toda uma história. E de repente, por conta de ter o direito
de ter a razão, ele acaba com a vida dele e dos familiares. E está preso. Um homem de quase 60 anos, né? Um homem bom, se você olhar para ele, um cara tranquilo, mas num ato de fúria, numa necessidade de ter a justiça, ele comete uma justiça que não é a justiça de Deus. E a gente tem vivido dias assim, de batalhas, onde nós achamos que a justiça de Deus vai resolver o problema da nação, com a troca de presidente, com isso, com aquilo. Estamos nos degladiando todos os dias nas redes sociais, e nós esquecemos que a justiça de Deus é igualdade, é equidade, é domínio próprio, é mansidão, é andar no caminho do Senhor, praticando o bem, buscando o reino, porque o resto vai ser acrescentado. O resto vai ser acrescentado. E nós vamos louvar essa música. Eu quero que você pegue essa música e comece a pensar nela. Jesus, eu preciso praticar justiça, eu preciso ser o teu reino aqui na terra. Porque ele diz, venha o teu reino. Quando nós falamos o Pai Nosso, nós pedimos que o reino do Senhor se estabeleça aqui na terra, que nós sejamos os arautos desse reino aqui na terra. E essa música fala disso. Vamos louvar o Senhor. Palmas. Vamos louvar o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Declare, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer. O teu reino neste lugar, teu reino é sempre. Declare justiça igual, bondade e fidelidade, e agora a tua igreja te adora. Teu reino,
A tua igreja te adora. 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 Aleluia. Esse é o nosso chamado: praticar a bondade, a justiça, a equidade, anunciar o ano aceitável do Senhor. Só isso. Se a gente fizesse só isso, né, pastores? A igreja estaria cheia. Porque é só o básico: entender a justiça, entender o amor, propagar o amor, a bondade, a justiça, através das nossas ações. Essa música todos conhecem, só está com uma roupagem diferente. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A gente precisa o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. A gente tem só esperar. Que dele confia, caminho de noite e de dia. Sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. O refrão, Deus vai na frente, só a igreja. Deus vai na frente, abrindo caminho. Declare, Ele trabalha.
Aleluia. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e me deu um nome que é sobre todo nome, debaixo da terra, debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Declare: abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho até a morte, morte de cruz. Declare: mas o grande do nosso Pai, o exaltou e me deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra, debaixo da terra, o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus,
nome é maravilhoso. Só a igreja, declare: Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Quero agradecer a presença aí dos nossos irmãos, né? O Dilson, Gino, né? Daniel já é da casa aí, eles também, né? Mas aí não estão assim agora constantemente, mas hoje está aqui para nos ajudar, colaborar para que o nosso louvor, né, saia realmente e chegue ao trono do Senhor. Porque, amados, nós temos que glorificar e louvar com excelência, né? E eles louvam ao Senhor com excelência, né? Tanto da sua técnica, como também do coração, aleluia? Louvado seja Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 35, a partir do verso 20. Êxodo 35, a partir do verso 20, vai nos dizer assim: Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos, digam comigo, dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, aleluia. Então, amados, a gente vê aqui que todo o povo foi impelido a ofertar ao Senhor. E todo homem e mulher eram dispostos de coração a ofertar. Isso precisa, essa alegria, quando nós louvamos aqui, né? O Senhor vai à frente, o Senhor é a nossa alegria. Jesus, né? Nome sobre todo nome. Essa alegria, esse bem, essa graça que nos alcançou, tem que estar em todos os momentos da nossa vida. A nossa vida tem que resplandecer essa gratidão, essa alegria por termos sido alcançados pela graça. Nós, não porque somos merecedores, não, mas a graça de Deus veio sobre nós, mesmo sem merecermos. E a alegria é o sentimento que deve predominar. Por isso eu quero te convidar. Aqui tem homens e mulheres dispostos nessa manhã? Amém? A trazer, a ser impelidos a ofertar ao Senhor. Então eu quero te convidar a você pegar a sua melhor oferta. E você se ficar de pé. Você também que trouxe seu dízimo também, pegar seu envelope de dízimo. O dízimo já é você devolver, né, ao Senhor aquilo que
o Senhor tem te dado. O Senhor te dá 100%, você vai tirar 10 apenas. Olha aí. E a oferta é gratidão. É você ser movido, reconhecido por tudo aquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Só o fato de você estar nessa manhã aqui, amados, já é para agradecer e glorificar a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, erguemos a nossa oferta, nosso dízimo. Pai, nós te damos graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por este momento, o qual aqui, Senhor, somos movidos pelo Teu Santo Espírito, impelidos por Ti, Pai, com alegria no coração, com gratidão, Pai, a ofertar, Pai, a dizimar, reconhecidos, Pai, que Tu, Senhor, que Tu tens, Senhor, todo bem que nós, Senhor, merecemos e todo bem que nós nem merecemos, Pai. Tudo está nas Tuas mãos, pelo Teu favor, pela Tua graça sobre nós, Pai. E nessa manhã nós queremos declarar, graças te damos, Pai. Pai querido, hoje é dia dos pais. Não poderia haver nenhum pai melhor e maior do que a Ti, que quer dar boas dádivas a nós. A Tua palavra diz qual é o pai que vai pedir um pão e o pai vai dar uma pedra. Senhor, que dirá Tu, Senhor, que tem bens maiores, tem favores, Senhor, maiores, Pai. E nós somos gratos nessa manhã. E com alegria, com louvor, Senhor, rejubilando, vamos vir com alegria, com gratidão. Foi dito já aqui, na África, eles vêm dançando, amados. Vêm na hora de trazer a oferta, glorificando a Deus, dançando. Que nessa manhã você possa vir, se não dançando, mas com seu coração dançando, alegre na presença do Senhor. E aqueles também que quiserem vir dançando, venham também glorificar o nome do Senhor, amém? Ofertemos ao Senhor, ministério de louvor. Dai glória a Deus. Vem dando glória aí. Dai glória a Cristo. Dai glória ao Espírito Santo. Dai glória a Deus. Dai glória a Deus. Dai glória a Cristo. Glória a Deus, porque Cristo nos abençoou toda sorte de bênçãos, porque Cristo é nossa paz, o seu Espírito habita em nós. Vai glória a Deus, vai glória a glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, porque declare. Porque Cristo nos abençoou por toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz, o seu Espírito habita em nós. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo,
Dai glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar um pouquinho. Bem, amados, nós sabemos, né, que amanhã, né, alguém faz aniversário. Quem será? Amém? É o nosso pastor, né? Ele faz aniversário amanhã. E hoje não poderia deixar, né, de ser homenageado. Amém? Eu quero chamar, então, aqui à frente a sociabilidade. Amém? Sociabilidade está com a oportunidade. Tá. São 70 anos, né, pastor? 70 ou 80? Hein? Paz do Senhor para a igreja. Bom dia, feliz Dia dos Pais para todos. Não é esse aqui, não. Perdi, hein? Pastor, por favor. Cadê a meta? Bom, gente, como a pastora Socorro falou, né? Amanhã o pastor completa 70 anos. É uma alegria, né, pastor, completar 70 anos. Sua vida é um testemunho de fé, dedicação e amor de Deus. Agradecemos por cada sermão, conselho e oração que o Senhor nos dedicou ao longo desses anos que o Senhor tem estado aqui na Metodista de Realengo. Que Deus continue abençoando sua vida, com saúde, paz e muitas felicidades. Amém. Parabéns. Esse daqui, gente, é um presente de toda a igreja. Vocês não sabem, não, mas é um presente de toda a igreja para o nosso pastor. Abre, pastor, abre. Abrir ficou complicado, 2 laços. 2 laços? Ih, caraca, que chique, hein? Ainda tem um negocinho aqui, hein? Olha. Já quer comer meu chocolate? Já quer comer meu chocolate? Ainda tem um chocolatezinho aqui, olha, gente. Eu sei que a gente, você está completando 70, mas às vezes até nos 40 a gente toma remédio à beça, né? Então o senhor já tem a garrafinha aí para levar para tudo quanto é lugar para tomar um remedinho. Não, o senhor toma remédio, pastor, não vem não. Eu estou com 61, eu tomo. 60 e alguns. Alguns, eu tomo. Então, gente, vamos exaltar o nome do Senhor na vida do pastor Flávio. Eu vou pedir à pastora Socorro que venha aqui fazer uma oração. E depois a gente canta aquele parabéns legal, né? Ainda tem outros grupos também que vai fazer uma... Peraí. Tá, vem. Desculpa, gente.
É falha, é ao vivo, é assim mesmo. Tem umas falhas nossas. Ao vivo é assim. Gente, ela é minha irmã. Olha só, não parece não, mas ela é mais velha do que eu. Não parece, ela parece ser mais nova. Mas ela dá bronca até na igreja, gente, que coisa feia. Se papai e mamãe tivesse vivo, ia estar repreendendo ela. Em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, paz. Nós gostaríamos também, nessa hora, a clã da igreja, né, eleita por vocês, nós gostaríamos de homenagear o nosso pastor com um presente, que o André é o vice-coordenador do MAAD, é um presente da clã inteira, tá? Constituída e presenteando o senhor pelo seu aniversário. Que Deus continue abençoando, te dando graça, te dando paz, te fortalecendo a cada dia. Deixa eu falar também. A paz do Senhor, amados. Pode abrir. Bom, gente, eu cheguei aos 40 já, e eu fico pensando tudo que passou. Imagina o pastor com 70, né? As memórias que vêm. E aí eu queria deixar uma palavra aqui. Antes dele abrir, deixa eu ler aqui, porque aí vai fazer sentido. Bom, Salmos 1, todo mundo já conhece, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja as folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A gente sabe que o pastor não vem há 70 anos na caminhada, né? Mas está um bom tempo na caminhada já, e 32 anos, e está como uma árvore plantado junto a ribeiros, que no seu tempo certo dá o seu fruto, e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então pode abrir para o pastor. Aí, vai, pastor. Aí. 32 anos de ministério com a mesma Bíblia. Show, amém, glória a Deus. Ainda não terminou, né? Nosso irmão Rodrigão também quer oportunidade, amém? Pela Sociedade de Homens também vai homenagear o pastor. Fica aí embaixo mesmo para você subir. Alguém segura aqui pra mim? É verdade. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Pastor, queria deixar um versículo para o senhor. Provérbios 17, 17. Um amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Meu amigo abençoado, meu irmão de fé, eu hoje lhe desejo um maravilhoso e especial dia. Que Deus lhe dê muitas bênçãos e continue trilhando esse caminho maravilhoso que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. Agradeço muito a Deus por colocar um anjo como o Senhor para estar acompanhando todos nós aqui, a Sociedade de Homens. Aleluia. Amém. Vamos estender as nossas mãos para cá, amém? Pai, nós te damos graça, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um ano de vida, Pai.
Teu filho vai completar ainda amanhã, mas nós já agradecemos por antecipação, Pai. Muito obrigada por mais um ano de vida que estarás concedendo ao teu filho, meu Pai. E, Senhor, quero te pedir que as tuas bênçãos sejam renovadas sobre ele, Pai. Senhor, com os teus cuidados, Pai, com os livramentos. Senhor, que a tua boa mão esteja conduzindo o teu filho e a sua família, Pai. Abençoando, Pai, dando sempre a ele, Senhor, palavras, Pai, para ministrar a nós, Pai, na igreja. Senhor, dando sabedoria, meu Pai, a teu filho. Senhor, que tu venha do alto dos céus, Pai, a preencher e a conceder aquilo que ele necessita, Pai. Senhor, que a tua boa mão, Pai, esteja, Senhor, dando, Senhor, as forças necessárias para que ele possa continuar prosseguindo na caminhada, Senhor, engrandecendo sempre o teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir o Senhor. E vamos cantar, né? É amanhã, mas vamos já deixar os parabéns para ele, amém? Vamos cantar antecipado, parabéns? Vamos lá. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado com o óculos. Tem um celular aqui que eu não sei de quem é. Um celular aqui que eu não sei de quem é. Alguém deixou aqui. É a emoção da Jupira. É a emoção da Jupira. Gente, uma alegria muito grande estar com vocês e estando com vocês, poder comemorar 70 anos, né? Que Deus possa assim nos abençoar. Eu digo para vocês que até 70, mas a mente melhor do que alguns de 50 por aí, né? Eu digo para vocês que está chegando a hora de jubilar na Igreja Metodista, não sei se esse ano ainda ou se o ano que vem, isso é critério do nosso bispo, né? Mas, no momento que tiver que ser, assim será, né? Assim será, porém, parar só quando a morte chegar. Só como a morte não chegou ainda e não vai chegar ali tão cedo, né? Alguém brincou 70 ou 80, né? Que seja 100, que seja 120, vamos louvar e adorar o Senhor, né? Eu não consigo ter dificuldade para fazer a obra de Deus, né? Em qualquer momento, há tempo e há fora de tempo, vamos fazer a obra do Pai, fomos chamados para isso. São 32 anos de ministério pastoral, que Deus esteja assim me abençoando, né? E que a gente consiga caminhar. Muitos desejaram chegar até aqui e não conseguiram. E eu louvo a Deus porque o Senhor me abençoou, cheguei até aqui, e nós vamos chegar mais à frente, sim, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu sei o Deus que sirvo, sei a igreja que eu abracei como ministério, conheço bastante toda a igreja metodista, e eu louvo a Deus pelo meu ministério, na Igreja Metodista em Realengo, assim como nas igrejas metodistas onde passei, né? Em todos os lugares eu deixei uma marca de alguma maneira, né? Então que Deus possa, um legado, né? Que Deus possa assim estar nos abençoando, e a todos e todas, a toda a igreja, a todos os ministérios, sociedades, a nossa clã, nosso MAAD, né? Eu agradeço de coração. Deus vos abençoe. Amém? Graças a Deus, né? Antes de pregar, eu queria chamar todos os pais presentes aqui no altar. Todos os pais presentes aqui no altar. O Dimitri fez de conta que não ouviu, entendeu? Ele está em cima na dele lá, mas eu acho que ele vai descer, ele vai se mancar, vai dar uma coceira nele, ele vai se mancar e vai descer aqui, né? Só porque a criança não está no braço, mas está no ventre, né? Então já é papai, meu irmão, vem para cá. Vem para cá. Pode ficar de frente para mim, todo mundo, todos os pais. Todos os pais presentes, isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que alguém vai se assustar, mas tem muito a ver com o tema da pregação de hoje. Quer ver? Onde estão as mães
que exerce a função paterna aqui entre nós. Porque o pai faleceu, porque o pai se separou, porque o pai está distante por alguma razão, e essa mãe exerce a função paterna. Onde está essa mãe? Pode vir para cá também. Você também é pai. Você também é pai. Essa mãe que não tem esposo, essa mãe que se separou, esta mãe que exerce a função paterna como se fosse de verdade pai, né? Vem para cá também, nós vamos orar aqui agora. Quando eu falo de mãe, entre aspas, tem a avó aí nesse negócio todo. Tem avó aí que cuida de filho como se fosse dela, sem ser, né? Amém? Dá para chegar mais? Tem gente lá pelo canto lá. Chega mais para cá, aperta mais um pouquinho. Eu ainda estou legal, não vou morder ninguém. Pode chegar mais, pode chegar mais. Vamos orar. Eu queria que a igreja aí atrás pudesse ficar em pé, levantar as mãos para cá, né? E vamos abençoar cada pai e cada mãe que está aqui, que exerce a função paterna, né? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, estamos na Tua casa nesta manhã. Estamos na Tua presença nesta manhã. Em especial, Pai Santo, manhã de domingo, dia do Senhor. Dia, Pai Santo, em que aprove ao Senhor nos reservar, nos juntar neste local para este culto de celebração pelo Dia dos Pais. Que a Tua mão santa seja sobre a vida de meus irmãos e minhas irmãs. Irmãs essas, Pai Santo, que exercem também a função paterna, na ausência daquele que se foi por morte, por separação, distante de alguma maneira, e ela assumiu a responsabilidade que não era dela, mas tem assumido e tem assumido a contento. Que a Tua mão santa seja sobre a vida de cada homem que está aqui, de cada mãe que está aqui, e que a nossa função, o nosso chamado paterno, Pai Santo, o nosso chamado, Pai Santo, nós possamos nos esmerar, nós possamos nos dedicar, nós possamos nos entregar, entendendo, Pai Santo, que é muito mais do que uma situação biológica, é um chamado Teu. Nós oramos, Pai Santo, enquanto pastor da igreja, eu abençoo cada ministério paternal, cada chamado aqui de pai ou de mãe exercendo esta função. Abençoa as Tuas filhas e abençoa os Teus filhos. Nós oramos, cremos na bênção e na vitória já, em nome de Jesus. Amém e amém. Para todos os pais, a nossa melhor salva de palmas, amém? Vamos lá? A nossa melhor salva de palmas para todos os papais e mamães presentes. Deus assim nos abençoe. Amém? Peraí. A irmã Jupira está pedindo para vocês ficarem aqui ainda? As mamães podem ir, As mamães. Agora é só os papais. Pode ficar de frente para a Jupira ali. Ó. Pode ficar de frente para a rua agora. Amém, amados irmãos e irmãs? Graças a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias agora, vou tentar pregar nesses 20 minutos que me restam, né? Provérbios 22, verso de número 6. Livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6. Amém?
Em algumas traduções está ensina, outras instrui, né? Então vamos lá. Instrui o menino no caminho em que deve andar e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Só até aqui. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. E agora, Senhor, com graça e misericórdia, que tu possas me usar para ministrar uma breve palavra ao coração dos teus filhos e filhas, neste que é um dia tão especial, um dia ímpar, Pai, um dia em que nós nos reunimos, como já falei aqui, para comemorar o Dia dos Pais, entendendo, Senhor, que tu também és o nosso Pai maior, Senhor. Que a tua mão seja sobre cada um de nós, e que aquilo que eu venho a falar venha de encontro à necessidade da tua igreja, dos teus filhos e filhas. Te oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Sente, meu irmão, sente, dando glória a Deus. E agora você vai entender porque que eu chamei as mulheres para frente. Tema da mensagem, dupla jornada, chamados para gerar e formar. Tema da mensagem, dupla jornada, chamados para gerar e formar. Observe bem, amados irmãos, eu e você, tanto pai como mãe, nós fomos chamados a gerar. E gerando, formar estes e aquelas que foram por nós gerados. O chamado é esse, né? É importante dizer que a paternidade é um chamado divino, não é apenas um título biológico. Não é apenas um título biológico. Ser pai, ser mãe, em especial Dia dos Pais, não é apenas um título biológico, mas é primeiro um chamado de Deus, um chamado divino. Deus confiou aos pais o papel de protetor, Deus confiou aos pais o papel de provedor e também de ensinador. Foi confiado a nós esse papel, proteger, prover e ensinar, orientar. O texto é bastante claro, no verso 6 que nós lemos, ensina, orienta, educa, instrui a criança no caminho que deve andar. Então nós somos educadores, ensinadores. No plano original, esse papel, amados irmãos, na verdade, era para o pai, entre parênteses, homem, entre aspas, homem. O plano original é esse. Esse papel é para o homem. Mas muitas das vezes a realidade exige, querido e querida, que a mãe também exerça a função paterna. Isso, seja por ausência, seja por abandono, ou seja por separação ou morte do pai. Então, algumas situações acontecem em que a mãe é obrigada a abraçar uma dupla responsabilidade, uma dupla jornada, a de mãe e a de pai também. Então, são situações que acontecem, que infelizmente acontece por aí, acontece, entre aspas, nas melhores famílias, acontece em todos os lugares. Não tem como você fugir dessa realidade, né? Você pode fugir de quase todas, mas tem uma que infelizmente você não foge, é exatamente a morte do pai. Se o pai vier a morrer, a mãe vai abraçar essa causa. Amém? E aí, nesse contexto todo, é preciso que eu entenda que nós fomos chamados para ser protetor, provedor e ensinador nessa situação toda, né? Isso não muda o peso, sabe, irmãos? Não muda o peso da responsabilidade. Gerar é apenas o começo. Agora, formar é a missão da vida. Gerar, todo mundo gera. Agora eu quero ver formar. Esse é o grande chamado, essa é a grande responsabilidade. Não basta gerar, não basta. Eu preciso entender que gerei, agora eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, eu preciso formar, eu preciso orientar. É por isso que os textos sagrados que nós lemos em Provérbios 22:6 é bem claro. Ensina, forma, orienta, capacita, instrui o menino, a criança no caminho que deve andar, para que mesmo ficando velho não venha tropeçar, não venha se desviar desse caminho que foi orientado, foi ensinado. Veja, amados irmãos, que é para mim e para você, mamãe e papai, uma grande responsabilidade. O chamado da paternidade é para o homem. Deus diz a Abraão assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos, a fim de que apenas guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18:19. Nós fomos chamados por Deus de orientado, instruir os nossos filhos para que estejam guardando o caminho do Senhor. É uma preocupação que eu tenho, que você tem, precisamos ter essa preocupação, né? Deus não disse que escolheu Abraão apenas para ser um pai biológico. Deus disse que escolheu Abraão para ser esse pai biológico, mas para ser um formador de caráter, né? E guardião de uma aliança, que era a palavra de Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós fomos chamados a ser um formador de caráter na vida do nosso filho e guardião da doutrina, da palavra de Deus na vida dessa criança, ensinando, por isso que o Provérbios 22:6, novamente volto lá, orienta, ensina o teu filho
os caminhos de Deus, o caminho da palavra do Senhor. Amém? O chamado da paternidade nasce, sabe, e nasceu no coração de Deus. O chamado da paternidade nasceu no coração de Deus. Passa pelo compromisso espiritual e termina em um legado. O legado que a gente deixa para as próximas gerações. Entendam comigo agora? O pastor Flávio tem 3 filhos, 2 filhas e um filho. Eu passo para eles um legado, e esse legado precisa passar para as gerações que vêm pela frente. Esse é o meu, esse é o teu chamado como pai, deixar um legado aqui, para que o nosso filho, para que a nossa filha também dê sequência a esse legado, que venha alcançar os nossos netos, os nossos bisnetos, aí vai caminhando. Mas isso tudo é fruto de um legado, primeiro, lá, quando eu e você fomos chamados à paternidade. Começa ali. Repito, não basta gerar, eu preciso educar, eu preciso formar, eu preciso criar. A responsabilidade, existe uma responsabilidade espiritual acima do material. Existe uma responsabilidade espiritual que ela precisa estar acima daquilo que a gente chama de responsabilidade material. Muitos homens confundem provisão, o prover, né? O botar dentro de casa com paternidade. Não tem nada a ver. Faz parte, mas prover não tem nada a ver com paternidade. Qualquer um pode ser provedor. Qualquer um pode ser provedor. Não é isso, né? É possível dar casa, é possível dar comida, é possível dar estudo e perder o coração do filho. Você pode dar tudo, mas é possível você estar dando tudo para o filho e perder o coração dele. Se você entender bem na parábola do filho pródigo, aquele filho que estava dentro de casa tinha de tudo. Sabe, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu dou tudo para o meu filho, mas talvez tudo o que ele precisa não seja um carro, não seja essa coisa de muita comida, muita variedade disso ou daquilo. Mas o mais que ele precisa é você sentado do lado dele. Você sentado, o seu abraço, o seu beijo, o seu carinho, o seu afeto. É a certeza de que você é um pai presente. Muitas das vezes, encher o filho de tudo, encher a filha de tudo, não significa presença de pai. O que o nosso filho quer e que ele precisa é da sua presença. Assim como de Deus. Tudo de melhor de Deus para nós é a presença dele. O melhor de Deus, o nosso Pai para nós é a presença dele. E aí, quando eu tenho a presença do Pai, quando esse Deus é um Deus presente, quando nós somos um Pai presente, nós temos o nosso coração alegre e vamos alegrar o coração dos nossos filhos. Nós vamos ter o coração do filho. A paternidade bíblica exige cobertura espiritual. A paternidade bíblica exige cobertura espiritual. O pai é intercessor da família. Escute bem, o pai precisa entender que ele é intercessor da família. Existe um projeto chamado Projeto Desperta Déboras, desenvolvido pelas mulheres aqui na igreja, desenvolvido pelas mulheres em várias igrejas. Eu sempre disse com muita propriedade, sem nenhum medo de errar, não pode ser um projeto só de mulher. Homem tem que fazer parte desse negócio. Sabe, irmãos? Tem que fazer. Por que isso, pastor? Porque ele é o intercessor da família. Ele é o responsável espiritual. Não é a mulher, é o homem. Ele é responsável espiritual. Sabe por quê? Ele é o sacerdote do lar. Ele é o sacerdote da casa. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Está lá em Jó 1, verso 5. O dia passava e quando passava o dia, Jó chamava os filhos e santificava todos eles. Por que isso? Oferecia holocausto segundo o número de todos eles, ou seja, era um holocausto para cada filho, não era aquela coisa que eles chamam de a grosso, era a retalho, né? Não era um holocausto para todo mundo, era um holocausto para cada um. Interessante isso, né? Era um holocausto, era um sacrifício para cada filho. Era um sacrifício para cada filho. Era um sacrifício para cada filho, porque ele pensava, ele acreditava que o filho pudesse ter pecado, blasfemado contra Deus em seus corações. Assim fazia Jó de vez em quando.
continuamente, todos os dias, continuamente, toda hora. Todos os dias fazia isso. Imagina, todos os dias chamava os filhos e santificava. Todos os dias ele sacrificava ao Senhor, um holocausto ao Senhor, porque ele acreditava, irmãos, que os filhos poderiam ter pecado, ter blasfemado contra Deus. Todos os dias Jó intercedia. Olha só, todos os dias Jó orava. Todos os dias Jó fazia o holocausto. Lá em Jó 1, verso 5. Bastante claro sobre isso. Sabe, irmãos, eu pergunto para o papai presente aqui, eu pergunto para o papai que fala aqui: você intercede todo dia? Você ora todo dia? Você apresenta sacrifício, holocausto pelo seu filho, pela sua filha todo dia? A mamãe que está aqui, que exerce dupla responsabilidade, faz isso. Nós fazemos isso. Sabe, talvez uma falha nossa. Orar, todo mundo diz que ora, irmãos, mas não é isso. Eu não acredito que Jó dizia que orava. O texto é bem claro. Até o holocausto ele apresentava. Ele santificava um a um. É chamar o filho perto de si, colocar o óleo da unção sobre ele e santificar. Eu te santifico, eu te abençoo, meu filho, em nome de Deus. Né? É isso, é santificar de verdade. É um ato. Não é só eu te abençoo, não é isso. Além de cobertura espiritual, direção moral. O Pai estabelece valores baseados na palavra do Senhor. Temos que estabelecer valores para os filhos baseados na palavra. O justo anda na sua integridade. Felizes lhes são os filhos dele, depois dele. Provérbio 27. Ou seja, os nossos filhos, os filhos que vêm depois da gente, precisam ser felizes. E isso vai ser a partir de uma direção moral que nós vamos passar para eles. Sabe, eu tenho que passar isso para o meu filho, para a minha filha. Eu tenho que ver meu filho e minha filha passar isso para as netas. Sabe? É aquela coisa, amada irmã, de você entender que você está educando e que, de repente, você dentro de casa, em um gesto da sua criança, do seu neto, da sua neta, você vê que aquilo que você está fazendo não é em vão. A criança está aprendendo, está absorvendo. Sabe, aconteceu isso agora recentemente, já falamos aqui uma vez, vou falar de novo, porque eu acho que cabe aqui agora, que a minha neta de 5 aninhos dentro de casa. Ela adora um pãozinho, né? Quem não gosta do pão fresquinho? Todo mundo gosta do pão fresquinho. A pequena Noemi também gosta, mas o pai não quer que ela coma muito pão. O pai trata dela com muita atenção, com muito rigor na questão de saúde, né? Para que não venha ficar com vários problemas de saúde, comendo muito pão, muito trigo, muito aquilo, né? Mas ela falou assim: mas mamãe, por que papai não quer que eu coma pão? Lá na igreja a gente não come no corpo de Cristo? E lá não é bom? Por que aqui é ruim? Sabe, irmãos? Você vê que é uma criança que está sendo educada, está sendo orientada, entendendo que eu preciso participar da mesa, da comunhão com o Senhor. Sabe? É interessante isso, a figura do pai como reflexo de Deus. Eu preciso orientar a criança sobre isso. Eu preciso orientar dentro da minha casa. A Bíblia apresenta Deus como pai, está lá em Mateus 6:9. E os filhos constroem sua primeira imagem de Deus através da sua paternidade, meu irmão. Sabe? O filho constrói uma imagem de Deus a partir da paternidade que ele tem dentro de casa, porque é o primeiro pai que ele conheceu. A referência de pai que ele tem é você. Agora, se eu sou um pai bênção, o meu filho vai ter uma ideia de um Deus abençoador. Se eu sou um pai relapso, meu filho vai ter uma ideia de um Deus relapso. Talvez a maior dificuldade de você ter o seu filho na igreja, me desculpa a franqueza, eu estou pregando aqui, e para adultos a gente tem que falar a verdade, né, irmãos? Mas talvez a maior dificuldade do seu filho vir para a igreja, ter uma comunhão de fato na igreja, seja o seu exemplo paterno dentro de casa. Ele não vê em você o Deus que você prega. Precisamos entender que nós somos referência. Os nossos filhos são meio que macaquinho de imitação. Eles nos copiam. Eles fazem o que a gente faz. Um pai justo e amoroso ajuda o filho a crer em um Deus justo e amoroso, irmãos. Agora, irmãos, um pai violento, ou distante, ou negligente, por certo, vai distorcer essa visão paterna de Deus. O meu comportamento em casa com relação a Deus, a respeito de Deus, vai dizer quem é Deus para o meu filho. Vai fazer o meu filho abraçar a mesma bandeira,
Assim como você é flamenguista e quer que o seu filho carregue a bandeira do Flamengo. Ou vista a camisa do Flamengo. Eu profetizo os nossos filhos vestindo a bandeira de Cristo. Os nossos filhos e nossas filhas vestindo a bandeira da igreja, da noiva do Senhor. Sabe, assim que eu profetizo, irmãos. A importância da presença intencional. A minha presença tem que ter uma intenção. Tem que ser uma presença intencional. Não basta estar fisicamente em casa. É preciso estar presente na vida. Tem pai que está dentro de casa, mas como se não tivesse, irmãos. No momento que você estiver em casa, senta e vai brincar com o gurizinho lá e com a gurizinha. Vai brincar com ele, vai brincar com ela. Vai brincar. Eu chego na casa da minha filha, a minha neta, vamos brincar. Aí eu vou jogar bola. Então a varanda lá toda cercada. Vou jogar bola com a minha neta na varanda. Eu jogo para ela, ela joga para mim, uma alegria fora do comum. Sabe o que é isso? É a presença do avô. Não basta o avô estar lá, ele tem que estar presente na vida dele. Estou cansado de ver a minha filha tirar foto andando na rua, uma rua tranquila, de skate, patinete, não sei o que é aquilo, com a minha neta. Na rua, fotografa, manda para mim. Eu acho aquilo lindo. O que é isso? Mamãe presente. Não basta gerar. Até animal gera. Precisamos educar. Precisamos ser pai presente. Ser pai presente. Não basta estar fisicamente em casa, é preciso estar presente na vida dele e na vida dela. Conversar, ouvir, ensinar. Sabe, conversa sobre qualquer assunto com a criança. E criança tem mais assunto para conversar do que você pode prestar atenção nisso. Eles são curiosos, querem saber de tudo. E nem tudo você vai ter uma resposta, mas conversa com ele. Conversa com o seu filho, conversa com o seu neto, com a sua neta. Conversa com o seu filho, papai, conversa com o seu filho, mamãe. Sabe por quê? Deixa eu ser bem curto e grosso com você aqui agora. Se você não tiver um tempo de qualidade para o seu filho, você já sabe o que eu vou falar. Satanás vai ter. O mundo vai ter. E vai ensinar errado. Você precisa ter tempo de qualidade com o seu filho. Precisamos ter tempo de qualidade com ele, precisamos ter tempo de qualidade com ela. Precisamos ouvir, ensinar e, acima de tudo, viver como exemplo. Isso é importante. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos. 1 Coríntios 1,11. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo falando. Precisamos ensinar os nossos filhos a imitar. Eu imito Cristo e meu filho vai me imitar, porque vai me ver imitando Cristo também. Sabe? Precisamos ser imitadores de Cristo e incurtir isso na vida e na mentezinha das nossas crianças, dos nossos meninos e das nossas meninas, né? O exemplo prático disso, amados irmãos, é José, pai de Jesus. Lá em Mateus 1, a partir do verso 19, exemplo clássico disso aí. Foi exemplo de obediência e cuidado. E eu perguntei, ele era pai? De Jesus? Quem era pai era Deus. Ele protegeu, guiou e trabalhou para sustentar a família. Mesmo sem ter gerado Jesus biologicamente. É por isso que dizem que pai, muitas das vezes, não é o que gera, é o que cuida, é o que trata. Ele precisa ter cuidado com isso. Tem muito pai perdendo o direito da paternidade porque não está cuidando, não está tratando. Mesmo tendo gerado, o filho não tem e não respeita como pai. A filha não tem e não respeita como pai. É tão lindo, irmãos, é tão lindo. Você tem um filho, tem uma filha, e qualquer coisa que tiver com você, qualquer assunto que ferir você, que magoar você, você tem um filho e uma filha que, como toma conhecimento, chora e intercede a teu favor, porque esse é meu pai, essa é minha mãe, eu tenho orgulho de tê-lo, eu tenho orgulho de tê-la. É muito lindo isso. Se preocupe com isso. Isso é muito importante. Isso mostra que paternidade é mais sobre função e coração, irmãos. Não é biologicamente falando, é mais sobre uma função paterna. É sobre coração do que sobre biologia. A função paterna é muito mais sobre função. Estar pai. Né? É sobre isso. É sobre coração paterno. Amar de fato, amar de verdade, do que simplesmente uma função biológica. Agora, quando a mulher assume a função paterna,
realidade presente na Bíblia e na vida. É uma realidade presente na Bíblia e na vida. A ausência paterna não é novidade, irmãos, na Bíblia. Encontramos casos de mães que precisam assumir ou que precisaram assumir o cuidado integral dos filhos. Exemplo disso, a avó Lloyd e Eunice, mãe de Timóteo, assumiram a responsabilidade de cuidar de Timóteo. A fé que habitava nelas, elas transmitiram essa fé para Timóteo, mesmo sem o apoio de um pai crente. Mesmo sem apoio de um pai crente. Existia uma fé dentro das duas mulheres, elas transmitem isso para o filho e para o neto. Sabe, a chamada hoje aqui, da palavra é que eu e você, papai e mamãe, a fé que nós temos nesse Deus poderoso, eu possa incutir, eu possa transmitir isso para o meu filho e para a minha filha, e talvez até para os nossos netos. Sabe, é um chamado. É uma transferência de fé. Eu transfiro a minha fé para o meu filho. Eu transfiro a minha fé para a minha filha. E assim sucessivamente. É um legado que nós vamos deixando pai para pai. Eu deixo para a minha filha, que deixa para a filha dela, que a filha dela vai deixar para a filha dela, e assim vai sucessivamente. É uma carga dupla. Quando a mulher assume também o papel do pai, ela precisa exercer autoridade e ternura ao mesmo tempo. A autoridade é o aperto do pai, o puxão de orelha, né? Mas a ternura, o carinho, o amor, o abraço, o afeto da mãe. Isso não significa que o pai também não vai ser um cara carinhoso, que vai usar de afeto, mas é separando as funções, a questão das responsabilidades. A mãe fica com tudo, exercer a questão da autoridade, ser aquela durona, e ao mesmo tempo, né, lá em casa foi um negócio meio complicado, que eu sempre fui o mais mole, né? A Valéria foi sempre a mais rígida, a mais rigorosa, né? O negócio se inverteu lá em casa. Mas toda honra e glória seja dada ao Senhor, né? Essa dupla função pode gerar cansaço físico e até emocional, irmãos. Tem muita mulher cansada, exercendo dupla função. Exercendo a função maternal e a função paternal. Sobrecarga financeira, porque é só ela como provedora, não tem a figura do provedor, né? Aquele que foi instituído por Deus para, que seria o homem. Né? E muitas das vezes a pressão social e pressão espiritual. A sociedade cobra, meu irmão. Cadê teu marido? Sabe, é muito complicado. Um grande consolo para vocês, mulheres, que vivem essa responsabilidade dupla, né? Deus, em sua santa morada, promete ser juiz das viúvas e pai dos órfãos. Ele é juiz das viúvas e pai dos órfãos. Isso é muito claro no Salmo 68, verso 5. Ele sustenta com graça quem está nessa luta que eu estou falando aqui agora. A graça de Deus alcança e sustenta essas pessoas que vivem nessa luta. Porque quantas vezes você diz assim, sobrevivi por graça. Cheguei até aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Porque Ele, de verdade, amados irmãos, Ele é o juiz das viúvas e o pai dos órfãos. Precisamos aprender a modelar caráter, mesmo sem a figura paterna presente. Essa mãe, ela vai modelar caráter, mesmo sem a figura paterna presente. A ausência do pai não é desculpa para a ausência de disciplina. A ausência do pai não é desculpa para a ausência de disciplina. Porém, é preciso entender que muitas das vezes o pai está presente, mas esquece que a função de disciplinar é dele. Fomos chamados a disciplinarmos, educar. Eu falei disciplinar, não é espancar, não é bater, não é usar chicote. Muitas das vezes é até um beijo, é simples abraço. Só isso você educa, você orienta, você ensina. A mãe que exerce funções paternas deve ensinar responsabilidade, respeito à autoridade e temor ao Senhor. Precisamos ver isso. Responsabilidade. Precisa educar esse filho para que ele seja um homem, uma mulher, uma menina responsável, respeitoso, que respeite as pessoas, as autoridades, em especial a autoridade e temor a Deus. Isso vai ajudar, sabe? Vai ajudar o quê, pai? Vai evitar
que a falta paterna abra brecha para o inimigo na vida dos nossos filhos e dos seus filhos. Quando você entende que você tem essa responsabilidade também de educar, isso vai evitar que uma brecha se abra ali e o inimigo entenda que ele tem chance. Feche todas as brechas, educando seu filho, orientando. Um exemplo muito bonito disso é Agar, a serva de Sara. Cria Ismael praticamente sozinha, irmãos. Praticamente sozinha. Você vê isso lá em Gênesis 21. No deserto, Deus aparece para sustentá-la e garantir sobrevivência para o menino Ismael. Sabe? Deixa eu te falar, meu irmão. Minha irmã, você que porventura cria o seu filho, a sua filha, seu neto, sua neta sozinho, entenda que mesmo passando no deserto, você tem um Deus provedor. Ele tem um Deus para te abençoar. Acredite nisso, o Senhor é provedor em qualquer situação. Isso nos mostra que quando uma mãe se vê sozinha, Deus intervém como um pai presente. Quando uma mãe se vê sozinha, Deus vai intervir como pai presente. Alguma coisa vai acontecer, um movimento de Deus vai acontecer e a presença do pai vai estar ali naquele movimento, na providência de Deus. Responsabilidade espiritual é irrevogável. A missão dada por Deus é irrevogável. Deus te deu uma missão de paternidade, não tem como jogar isso fora. Você vai ser pai e acabou. Você vai ser mãe e acabou. Deus deu essa função, ela é irrevogável. Deus confiou aos pais, homens ou mulheres, que exercem papel paterno, a responsabilidade de ensinar o caminho da verdade. A Bíblia, a palavra de Deus. Que hoje está meio obsoleta. É só você observar os jovens que vêm para a igreja, quantos trazem Bíblia. Os adolescentes, quantos trazem Bíblia. É só observar isso. Está ficando obsoleto dentro da própria casa de Deus. Não se dá mais o valor. A minha, eu até agradeço a igreja, está bem velhinha mesmo, já tem folha soltando. Sabe, moça? Um instrumento que é para ser, uma ferramenta que é para ser usada. É para ficar velhinha mesmo, folha rasgada, soltando. Susan Wesley ensinou Wesley a ler. Não foi em cartilha. A cartilha que ela usou foi a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ensina o seu filho a ler. Ensina o seu neto a ler na Bíblia. A palavra tem muito difícil, mas tem muita palavra fácil aqui. Ensina as fáceis. Ele vai acabar aprendendo as difíceis. Comece do básico. Aquilo que não é básico, Deus vai acrescentar. Pode ter certeza. Deus confiou isso aos homens e mulheres que exercem esse papel paterno e responsável de ensinar o caminho da verdade. Deuteronômio 6, a partir do verso 6 e 7, aí, essas palavras dizem assim: ensinarás, inculcarás aos teus filhos. Bota na cabecinha dele lá, a palavra de Deus. É responsabilidade nossa. Não é tarefa exclusiva da igreja ou da escola, irmãos. Escuta, não é tarefa da escola dominical. Não é tarefa da tia da escola dominical, não é tarefa da igreja, não é tarefa, irmãos, da igreja. A base da formação espiritual é lá dentro da sua casa. É lá é a base. O seu filho é exatamente aquilo que você está orientando que ele seja. Nós somos, me perdoe, os culpados. Nós precisamos educar, ensinar, orientar, segundo a palavra de Deus. A omissão tem consequência, irmãos. A omissão tem consequência. Quando os pais falham, o inimigo entra no terreno para distorcer valores. Se eu falhar, se você falhar, o inimigo vai entrar na situação e vai distorcer valores. Eu não posso falhar. A omissão tem consequência. Juízes 2:10 mostra que após a geração de Josué, escute bem, após a geração de Josué, surgiu um povo que não conhecia o Senhor.
Surgiu um povo que não conhecia o Senhor. E isso aconteceu, sabe por quê? Falta de ensino, falta de instrução, falta de conhecimento da palavra de Deus. Povos surgem, outros conhecimentos são passados, simplesmente porque está tendo omissão. Nós não estamos trazendo para nós a responsabilidade de educar dentro da nossa casa. Quer ver uma coisa simples, amados irmãos? Simples, que praticamente ninguém faz? Servir a mesa do café da manhã, servir a mesa do almoço, servir a mesa do jantar. Comunhão dentro de casa, é ensinar o seu filho, é ensinar a sua filha a ser grata a Deus pelo pão nosso de cada dia. Usar talher, garfo, faca, talher disso, talher daquilo, isso não é besteira, isso é interessante, porque você cria uma comunhão com o seu filho, com a sua família dentro de casa, à mesa. As mulheres estão lendo um livro aí, está um discipulado, não sei se já acabou, A Comunhão da Mesa, é isso? O nome do livro? Já acabou? Não, mas foi antes, não foi? Não teve esse livro? Meu irmão, aquilo é lindo, é lindo. Eu não abro mão na minha casa de estar à mesa na hora, na hora do almoço da janta, não abro mão disso. Tem que montar a mesa e sentar todo mundo ao redor e ao redor ali, vamos almoçar. Vamos jantar, agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia. O seu filho vai lhe copiar. A sua filha vai lhe copiar. Aprender a dobrar um guardanapo, aprender a usar um guardanapo. Tem gente que acha que o guardanapo é passar no nariz, assoar o nariz. Não é isso não, irmão. Tudo sentado à mesa você aprende. O papel do pai, irmãos, como sacerdote do lar, e eu estou caminhando para o final, tá? Ser sacerdote significa apresentar os filhos a Deus em oração, como fez Ana com Samuel. Como fazia Jó com todos os filhos. Isso é ser sacerdote do lar. Apresentar a Deus os filhos em oração. Ensinar a palavra diariamente. Ser exemplo de adoração e de fé, como foi Lloyd e Agar. Exemplo de adoração e de fé. E transmiti-lo para o filho, para Timóteo, para o neto, para Timóteo, né? Que Deus possa estar nos abençoando, irmãos. Um lar com altar erguido é uma fortaleza contra ataques espirituais, irmãos. O grande problema de grandes ataques espirituais nas nossas famílias, nos nossos lares, nos nossos filhos, é porque o altar não está erguido dentro de casa. Precisamos ter um altar erguido, um altar estruturado, alicerçado dentro de casa. Um altar de louvor, de adoração, de palavra, de consagração. Deus nos chama a erguer altares dentro das nossas casas. Precisamos aprender a erguer altares dentro das nossas casas. Deus nos chama para isso. E aí, amados irmãos, caminhando de fato para o final, eu faço aqui uma pequena conclusão. Eu digo para você que paternidade é mais que um papel social. Muito mais que um papel social. Tem gente que, quando fica grávida, que a criança nasce, sai exibindo para cá, para lá, para colar. Isso é só socialmente. Ele precisa ter cuidado com isso. Por quê, pastor? Se fosse só isso, não valia nada. Paternidade é um chamado espiritual. Deus te chamou para ser pai. Deus te chamou para ser mãe. Eu tenho que entender isso. Foi coisa que nasceu no coração de Deus. Providência de Deus. E o homem que foge dessa responsabilidade peca contra Deus e contra a própria casa.
A mulher que assume funções maternais ou maternas, por necessidade, está sob graça e capacitação do Espírito Santo de Deus. Toda ela que assume esse papel. Pais e mães, precisamos ser sacerdotes do lar. Precisamos, escute essa expressão, aprenda a formar filho, não para o mundo, mas para o céu. Forme filho para o céu. O mundo está cheio por aí, irmão. Forme filho para o céu. Se você formar filho para o céu, ele vai ser abençoado aqui na terra. Ele vai ser próspero aqui entre nós. Mas precisamos aprender que fomos chamados para formar filho para o céu. O maior título, escute bem, o maior título que você pode ter não é ser pai nem mãe. Eita, eu não entendi mais nada, pastor. É ser servo fiel. O maior título que você pode ter não é ser pai nem mãe, mas servo fiel, que cuidou bem do rebanho que Deus confiou às suas mãos, meu irmão. E esse rebanho está dentro da tua casa, teu filho, tua filha, tua esposa, teu marido, esse é o rebanho. Quando eu sou considerado servo fiel, meus irmãos, isso é a coisa mais linda do mundo. É o título maior que eu preciso ter, servo fiel. Fiquemos de pé e oremos ao Senhor. Bota a mão no seu coração, papai, mamãe, o filho que está aqui, a filha que está aqui, que um dia vai ser pai, vai ser mãe também. Já estou profetizando. Deus, restaura a figura paterna e fortalece também a figura materna na tua casa, que carrega, Pai Santo, dupla missão. Que os pais e mães aqui presentes, ou nos assistindo lá, de verdade, Pai, diante de Deus, o seu altar familiar. Que pais e mães recebam de Ti força sobrenatural para continuar essa caminhada. Que o Senhor, que é Pai e sustentador, não nos deixe faltar graça, não nos deixe faltar provisão. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. E as palmas adoram o Senhor. Que Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Mães, que exerce também a função paterna. Deus abençoe poderosamente, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou, sem demorar muito agora, que já está passando o nosso horário, Papai do Céu nos abençoe, né? Senhor, que a Tua graça seja sobre nós, que esta palavra tenha encontrado abrigo nos corações. Que eu não tenha, assim, Pai Santo, usado de chicote, como é a gíria, como é a prática do mundo, mas uma palavra, Pai Santo, de carinho, uma palavra até de exortação, sim, mas uma palavra que nós, muitas das vezes, precisamos ouvir para refletir, de fato, no exercício da nossa paternidade ou no exercício da nossa maternidade, Senhor. Que a Tua graça seja sobre nós, que nós possamos ir para as nossas casas agora, almoçar no seio da nossa família, comemorar, Pai Santo, o Dia dos Pais, no contexto familiar, que nós possamos, de fato, ali, Pai Santo, viver um momento de alegria, de ternura, um momento de comunhão na Tua presença. E logo mais à noite, às 18 horas, possamos estar aqui para mais um culto, Pai Santo, de celebração desse dia, na responsabilidade, Pai Santo, da sociedade de jovens e na direção espiritual do Espírito Santo de Deus. Te oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus. Faça assim com as suas mãos. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Tem alguém que gostaria de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida aqui entre nós? Afastado ou afastada do Evangelho, gostaria de voltar para a comunhão? Tem alguém assim entre nós? Gostaria de viver essa comunhão com Deus? Não tendo? Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador, as doces e as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre com todo o povo de Deus. Digamos todos, com medo do seu amor capaz do Senhor.